E nós vamos falar de reflexos primitivos. E, na verdade, existem vários reflexos primitivos e, como diz o nome, né, primitivo, é como se fosse esse nosso instinto animal de sobrevivência, tá? Então, os reflexos que ajudam o bebê a sobreviver, porque ele não sabe ainda se comunicar. Então, ele precisa ter alguns reflexos para fazer algumas coisas e porque ele não sabe ainda, né? Ele, por exemplo, mamar, ele não sabe mamar, mas ele tem um reflexo de sucção, ele tem um reflexo de mamar. Então, eu vou explicar os que fazem sentido pra gente no ensaio newborn, tá? Então são vários reflexos primitivos, eu vou trazer aqui os que são principais para o ensaio newborn, você precisa entender. O primeiro deles é o reflexo de Moro, é o reflexo do susto. Quando o bebê está num ambiente sem segurança, sem limite, ele tende a assustar, ele tende a ativar esse reflexo. E aí ele abre os braços e as pernas assim, e é como se ele estivesse assustando mesmo. Eu imagino que é como quando a gente está dormindo e a gente sonha que a gente está caindo e aquela sensação de susto horrível. Eu acho que deve ser a mesma coisa. E por que esse reflexo acontece? Eu estava dentro do útero, cercado de água e dentro de uma bolsa, apertado, por 9 meses. De repente ele está aqui, no mundo que não tem limite, não tem nada. Entende? Então, a gente precisa ter muita atenção para não ativar esse reflexo, tá? Porque ele vai chorar, ele vai ficar agitado. Então, o tempo todo, tentar dar limite pro bebê, tá? Pronto. Próximo reflexo, reflexo de pontos cardeais. O que é esse reflexo de pontos cardeais? Parou aí? Pode parar, então. Foi? Então, beleza. Próximo. É o reflexo de pontos cardeais ou sucção. Esse reflexo faz com que, se a gente começar a estimular a bochecha do bebê, ele vai virar pro lado que está sendo estimulado e tentar sugar. Isso acontece porque se o bebê vai pro peito da mãe, ele sabe para onde que ele vai buscar o mamilo para poder mamar, tá? E a sucção, gente, é um reflexo que ele já tem dentro do útero mesmo, para ele aprender a sugar e começar, né, esse movimento que ele vai ter que fazer para conseguir se alimentar. Então, o sugar é uma necessidade natural do bebê. Inclusive, existe a sucção não nutritiva, que ele não tá com fome, não é isso, ele tá só treinando mesmo a sucção. Tanto é que a gente tem até raio-x, às vezes as pessoas mostram ultrassom do bebê dentro da barriga, chupando o dedinho. Ele já tá treinando aí a sucção dele, tá? Então, importante saber o que é o reflexo de sucção. Outro reflexo é da preensão plantar e palmar. E por que eu preciso saber desse reflexo? Esse reflexo basicamente faz com que o bebê feche as mãozinhas e os pezinhos quando algo está pressionando a palma da mão. Então, se eu coloco o dedo aqui, o bebê fecha, ai, que lindo, pegou na minha mão. Não, é só o reflexo, tá? E os bebês, eles têm mania de ficar com o dedão aqui dentro da mão. Tá, Nina, mas por que você está me explicando isso? Porque, inconscientemente, quando a gente vê uma foto que o bebê está com as mãos abertas e lá todo encaixadinho, essas mãos abertas passam pra gente uma imagem de tranquilidade, de conforto. Ao contrário, quando o bebê tá com a mão fechada, a gente vê uma coisa de tenso, de que não tá boa aquela posição. E aí, o que eu preciso fazer pra conseguir abrir as mãozinhas do bebê? Tirar o dedão daqui de dentro. Então, eu vejo gente que tá com o bebê tá assim, aí fica assim, aí quando chega no último já fecha tudo de novo. Então, ao invés de eu fazer isso, eu vou tirar o dedo daqui, aí ele vai relaxar. Aí, às vezes, eu faço assim e ele já abre, tá? Então, é só isso. E, por último, um reflexo que ele é danado para pegar as meninas por causa da headband, que é o reflexo de Gallant. Sabe quando você vai colocar aquele lacinho no neném e aí passa nas costas da neném e a neném dá um pulo igual um gato? É esse reflexo sendo ativado, tá? Então a gente tem que ter muita atenção para não deixar nada passar nas costas do bebê. Seja a asinha, seja você passando o dedo, enfim. Cuidado, que você vai ativar o reflexo de galo e o bebê dá um pulo, realmente, igual um gato. Então a gente tem que estar preparado, porque às vezes ele tá na pose certinha aí. Se eu faço isso, ele desmonta todo. O que é muito importante a gente fazer para esse reflexo ele não acontecer? Quando eu vou colocar, por exemplo, a asinha de anjo, que desperta esse reflexo, se faz um teste aí. Pega a sua mão, ó, tô toda arrepiada de frio. Pega a sua mão e passa só o dedo bem leve assim, ó, na sua pele. Faz aí, todo mundo. Agora, o que você vai fazer? Você vai segurar com 3 dedos o seu braço e vai passar de novo o dedo. A sensação que a gente tem é diferente. Por quê? Ou então faz isso na perna, porque aqui eu tô mostrando pra câmera, mas faz na perna, tá? Então você vai fazer primeiro
só um dedinho assim na perna. E depois você vai colocar uma mão na perna e passar o mesmo dedinho. Você vai ver que quando tem uma mão já encostando na pele, esse dedinho ele não faz tanto efeito, porque você já tá tendo outros pontos de contato com a pele, tá? Então, pra evitar esse reflexo, na hora de colocar, sei lá, uma headband que vai passar nas costas, eu colocar a mão inteira em cima das costas do bebê. Mesma coisa, vou colocar a asinha, colocar a mão inteira no bebê, coloca a asinha e depois tira a mão. Ele ainda às vezes dá um pouquinho, mas é muito menos do que se você for lá e colocar só um negócio ou só passar aquele fio, tá bom? Então, beleza. E agora a gente vai para a parte de acalmar o bebê. Então, até agora eu falei pra vocês, basicamente, coisas para que vocês possam ser encantadores de bebês. A gente tá no primeiro tripé ainda da minha metodologia, tá? Vocês estão dando conta aí? Tem muito conteúdo ainda pela frente, então bora aí comigo. Então, 5 S para acalmar os bebês. Na verdade, eu falo que são 7 S, tá? Por quê? São 5 que todo mundo já conhece, mais os 2 da Nina. Então vamos lá. Quais são 5? São 5 palavras em inglês que começam com S e que são ações que eu vou fazer para poder acalmar o bebê. Mas qual que é a teoria por trás disso, né? A teoria de acalmar o bebê, ela está relacionada a 2 coisas. 1, parar reflexo, porque o reflexo vai acordar o bebê. E o 2, imitar o útero. Por quê? Tudo que é conhecido é gostoso, é confortável pro bebê. Então eu vou imitar aquilo que ele conhece, porque ele acabou de sair de dentro da barriga. E dentro da barriga ele conhece, então dentro da barriga ele fica bem. Tudo que imita o útero é reconhecível pro bebê e ele fica de boa, tá? Então, basicamente, eu vou estar em todos esses S's fazendo isso. Então, quais são os 5 S's? Swaddle, side position, shush, swing e suck. Swaddle, que é o primeiro, que é enrolar o bebê no wrap. O que eu faço quando enrolo o bebê no wrap? Eu faço as 2 coisas. Eu paro o reflexo de Moro, porque ele não vai estar aqui, né, solto, então eu parei o reflexo de Moro. E eu também imito como que ele estava dentro do útero, porque ele estava apertadinho, não estava? E o wrap tem mais uma função, ele dá calor pro bebê. Então, quando eu faço isso, eu tô parando o reflexo e tô imitando algo que é conhecido e confortável pro bebê. Próximo, side position, que é colocar o bebê de lado. Nesse side position aqui, o que eu estou fazendo é facilitando a digestão do bebê, porque muitas das vezes o bebê acabou de mamar, e aí deixar o bebê de lado é o que mais vai fazer com que ele fique confortável para fazer a digestão, tá bom? Terceiro, shush, que é o barulho contínuo ritmado. Shush é esse barulhinho que fica shh, shh. E tem aparelhos, tem um aplicativo no celular e que você coloca pra quê? Ele não vai parar nenhum reflexo, mas ele vai imitar o útero. Dentro do útero, o bebê ouvia muitos barulhos, tá? Era bem barulhento o útero. E lá dentro do útero, ele ouvia, né, a circulação sanguínea do corpo da mãe funcionando, os batimentos do coração, ele ouvia também os órgãos funcionando, então ele via isso tudo parecendo uma orquestra, porque é tudo ritmado junto com o coração, né? O coração bombeia o sangue, então o sangue também tem esse movimento. Então ele ouvia isso, então por isso que o shhh, que é como se fosse esse barulho que ele ouvia lá dentro, tá bom? Swing. Swing é o balancinho, tá? Fica esse balancinho muito suave, gente, muito suave. Mas ele faz um efeito super potente, principalmente quando eu faço swing com o shush junto. Então, a gente já pega um bebê, a gente já começa a andar ou ninar assim e fazer o É muito de coisa de vó, mas é isso mesmo e funciona. Por quê? Porque quando eu faço swing, ele lembra quando ele estava dentro do útero e a mãe estava andando. Inclusive, muitas mães relatam, né, que durante o dia, quando ela tá trabalhando, fazendo as coisas, o bebê tá de boa. Ela deitou na cama pra dormir e o bebê começa a pular, chutar e tal. Por quê? Porque enquanto tava andando, ela tava ninando o bebê. Quando ela para, ele fica, opa, peraí, tá na hora de acordar, tá? Então, o swing, ele é muito bom porque ele imita o andar da mãe e aí ele fica também calminho. E por último, o suck, que é a sucção, e que no caso é um reflexo. E o bebê, ele tem essa necessidade, como a gente tá falando, né, de sugar. Às vezes ele não tá com fome mesmo, mais, ele já mamou, mas ele tem essa necessidade de sugar. E isso acalma muitos bebês. Então permite a sucção. Seja mãozinha, seja chupeta, caso a mãe ou o pai já esteja dando. E caso precise, volta pro peito para ele poder sugar um pouquinho, tá? Tem bebê que tem muito reflexo de sucção.
A chupeta ela não é obrigatória para ensaio newborn, tá, gente? Inclusive, eu só vou usar se a mãe já estiver utilizando a chupeta, mas tem alguns bebês que eles realmente têm esse reflexo muito mais forte, e aí o bebê, quando ele pega a chupeta, ele já fica super calminho. De qualquer forma, se ele precisa muito ou não, é muito pouco que a gente utiliza a chupeta, porque é tão rápido. Ele pega a chupeta, às vezes ele começa a chupetar e aí ele já relaxa e aí a gente já tira. Então é muito rápido mesmo que a gente usa. Beleza. Aí, vamos falar agora um pouquinho sobre os equipamentos e acessórios. E aí, aqui eu não vou falar um por um, mas eu quero que você entenda uma lógica, né? Primeiro, que quando a gente vai fazer fotografia de bebês recém-nascidos, a gente tem que investir na nossa fotografia. Assim como qualquer empresa, qualquer negócio. Quando a gente entra para um negócio, a gente tem que investir. E eu não sou da pessoa que fala que você tem que comprar 1 milhão de coisas, que você tem que ter tudo, do bom e do melhor, e gastar milhões com props. Inclusive, isso é uma coisa que eu puxo a orelha das minhas alunas, que eu falo, olha, gente, tem que comprar com consciência, tem que comprar aquilo que realmente vai agregar valor. Então, eu gosto de ser, assim, bem concisa na lista de materiais que eu dou para as minhas alunas, para que elas façam essa primeira compra, para que até você consiga começar a utilizar, melhorar sua fotografia para ver o que você gosta e você investir nas peças certas. Mas algumas peças são chave, tá? Agora, uma coisa importante, diferente de outras fotografias que precisa de 1 milhão de lentes, várias câmeras e etc., basicamente, para fotografar bebês recém-nascidos, você só precisa de uma câmera e de uma lente clara. Dá pra fotografar com a lente do kit? Dá. Dá pra usar uma câmera semi-profissional? Dá. Dá pra fazer uma lente, uma câmera simples? Dá, gente. Dá pra começar, tá bom? Mas basicamente é isso, uma escorregam. Aí elas colocam embaixo. Mas esse negócio é tipo aquele tapetinho que tem de pano de tipo jogo americano, emborrachado. É isso. Isso, é isso mesmo. O foco tá bom? Você pode colocar. Pode colocar Vou sim. testar. Tá? Então bora pra iluminação então. Então, voltando. Iluminação, se você entender a teoria, você consegue trabalhar com qualquer tipo de luz, tá? Então muita gente fala assim, só dá pra fotografar com flash? Só dá pra fotografar com Einstein? Só dá pra fotografar... Gente, eu usei anos a iluminação natural, luz de janela, e era o que eu tinha e tava ótimo e eu usei bem, tá? Então vamos lá, vamos entender o conceito, o que você precisa pra poder utilizar bem a luz, tá? Então, como eu tô falando, pode ser luz natural, que é a luz da janela, pode ser uma luz artificial, e aí a gente vai dividir aqui em algumas categorias, que são as mais utilizadas no meio do newborn, que é o LED, o flash, que o mais conhecido é os da Godox, ou então o Einstein para newborn. Você pode utilizar também o TTL, tá? E eu vou falar sobre isso. E você pode utilizar luz contínua. Você só tem que entender a luz. Se você entender a luz, você pode utilizar qualquer um desses, que o objetivo, o resultado final vai ser satisfatório. Mas você tem que aprender a ler a luz para saber o que você precisa fazer para chegar no efeito que você gostaria de ter, tá bom? Então, beleza. Então, eu coloquei uma foto aqui para vocês conseguirem enxergar e coloquei em preto e branco, porque com o preto e branco os highlights eles ficam maiores. E aí, vocês conseguem ver esse pontinho azul aqui? Acho que você não... Ô, Nina, desculpa te interromper, acho que você não compartilhou a tela. Ah, tá. tá. Não tô conseguindo ver. Peraí, não compartilhei mesmo. Que bom que vocês falaram que eu tô aqui passando, Lei. Tá ótimo, obrigada. Deu aí agora, né? Eu coloquei aqui em preto e branco pra dar pra enxergar bem. E olha pra vocês verem, quando você vai pensar na iluminação, ela vai estar sempre vindo lateral do bebê. Então você pode ver que a luz está vindo daqui. E ela entra nessa direção aqui, olha. Ela entra de cima para baixo no bebê. O que isso significa, gente? Isso significa que eu sempre vou fotografar lateralmente, porém com a luz vindo de cima para baixo. Porque tem como eu fotografar lateralmente a luz vindo de baixo para cima. E aí eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tiver com a minha luz aqui, vou colocar aqui, essa luz é uma lanterna, então ela vai estar tipo super exagerada, né? Deixa eu só interromper aqui pra vocês enxergarem, ó. Vou colocar a lanterna aqui em mim iluminando, tá? Tá vindo de lado. Mas ela tá aqui, ó. Se eu colocar ela aqui, ela tá de lado, mas ela tá vindo de baixo pra cima.
E se eu trazer ela pra cá, ela tá vindo de cima pra baixo, tá? Então aqui tá muito claro, não tá dando pra enxergar direito. Você apaga pra mim a luz aqui só pra ficar bem nítido? Apagar a luz. Pera aí, só fazer um teste pra ver se vai ficar bem. Eu acho que vai dar pra ver. Então, ó, aqui. Agora aqui dá pra eu ver a iluminação, tá? Chegando. E olha só, eu posso ter ela lateral. E aqui, se ela tiver lateral de baixo, ela vai iluminar primeiro embaixo e depois em cima. Se eu tiver com ela aqui, ela tá lateral, exatamente igual, mas ela tá iluminando primeiro em cima e depois embaixo. Aqui, como ela tá totalmente lateral, ela tá fazendo uma luz dividida. Então, o meu rosto ele tem metade iluminado e metade escuro. Se eu viro um pouquinho pra cá, consegue ver que o meu rosto começa a ter mais área iluminada? E a iluminação, ela cruza, né? Cruza pra cá, no caso. Então, ela tá cruzando aqui, ó. Ela vai do topo da minha testa até o final aqui do meu rosto, tá? Então, essa é a iluminação que a gente tenta utilizar com os bebês. É claro que aqui tá muito contrastado, porque eu tô tentando fazer com que vocês enxerguem o que eu tô vendo. Mas é basicamente essa característica. Então, se o bebê tá deitado, é essa iluminação que eu vou fazer. Se ele tá deitado pra cá, é essa iluminação que eu vou fazer. Então, por exemplo, a cabeça tá deitada aqui, ó. Eu vou ter que pensar a mesma coisa. Se eu continuar com a luz aqui, ela vai estar vindo do topo da minha cabeça. É como se eu estivesse me iluminando aqui. Não é o que eu quero. E também não quero iluminar aqui. Olha aqui, isso aqui é luz de terror. E isso aqui é iluminar só o cucuruco. Só que como a gente tem mais luz, não fica tão evidente, mas é isso que a gente faz. Inclusive, veja a aluna que coloca do lado, mas coloca assim, ó. Do lado vindo de trás. Não, gente. É de cima e vindo de frente, tá? Pode acender aí. Então, nós vamos tomar muito esse cuidado. Vou compartilhar aqui de novo a tela pra gente ver a foto. Porque a gente tem que tomar esse cuidado e entender a iluminação. Se eu entendo o que eu quero com a iluminação, independente do que eu vou utilizar para fotografar, eu vou conseguir. E esse flash aqui, gente, ele divide em 128 vezes. Eu posso muito bem, ó, vou virar aqui, vou rebater numa luz, numa parede branca, e essa parede vai funcionar como se fosse uma janela. E a luz vai vir lateralmente. O que eu vou precisar mexer? No bebê. Então sempre assim, se eu não posso mexer a luz, eu mexo o bebê. Então eu vou ter que girar o bebê para que a luz esteja vindo de cima para baixo e iluminando o rosto. Se eu posso mexer a fonte de luz, eu mexo a fonte de luz no caso do flash, né? Estando aqui, igual eu fiz aqui com o celular. Mexo o flash para ele iluminar o bebê, aí eu não preciso mexer no bebê, tá bom? Inclusive, meninas do Newborn de A a Z tem aula específica sobre isso. Sobre iluminação. Pra vocês verem na prática eu fazendo isso. Mas é muito importante você entender a teoria. Porque enquanto não ficar isso na sua cabeça, a diferença de você iluminar de lado, mas tá de baixo, ou de lado, tá de cima, ou de lado, mas tá mais pra trás que de lado. É essa a diferença. Olha aqui, aparece esse azulzinho pra vocês, a setinha? Sim. Tá, olha só. Olha o caminho que a luz tá fazendo aqui no neném. Tá? Então é isso que vocês têm que procurar na foto de vocês. Na hora de posicionar, você tem que enxergar isso. Ah, não, pra fazer isso eu vou ter que girar o bebê, vou ter que ir pra um lado ou pro outro. Então faça. Se você souber identificar isso da luz, fechou. Agora, e sobre a potência, como é que eu vou calibrar? Independente se eu tô usando LED, independente se eu tô usando luz natural, independente se eu tô usando flash, independente se eu tô usando luz contínua. Se eu tenho muita luz, eu preciso colocar algo para poder suavizar. O que eu vou colocar? Pode ser uma capa na frente, uma capa difusora, pode ser um tecido. Por exemplo, existe um tecido chamado nylon. Ele é um tecido parecido com o que tem de difusor daquele rebatedor 5 em 1. Que é um tipo leitoso. Passa luz, mas ele suaviza. Coloca na frente. Ah, não foi suficiente, ainda tá mais forte. Coloca mais na frente. Porque geralmente o que acontece é que os flashes já tá no mínima, na potência mínima, mas a potência mínima é forte. Coloca o tecido, coloca 1, 2, 3 camadas para ele ficar mais suave, porque aí vai suavizar a iluminação, tá? Aí, por exemplo, muitas alunas falam, eu tenho pouca luz, minha luz não é o suficiente. Quando
eu conseguia, né? Agora eu não tô indo até as alunas mais. Quem quer fazer workshop VIP, vem até mim. Mas eu viajava muito dando workshop. E aí eu vivia a realidade da aluna, né? E aí a aluna falava, ah, meu problema é que eu não tenho iluminação. Eu chegava no estúdio dela, o problema é exatamente o contrário, ela tem muita luz. Não abre a janela toda e não coloca uma coisa pra difundir, aí sabe o que acontece? Muita luz vai te dar muita sombra. Aí fica aquela coisa muito contrastada. Tem que difundir a luz, mesmo que seja a luz natural, tá bom? Então, beleza. É isso que eu precisava que vocês entendessem sobre iluminação. Outra coisa, a gente conseguir ver que os ângulos de apoio, porque assim, todas as poses, a gente vai passar pelas poses daqui a pouco, tem a pose principal, que é a foto principal, o ângulo aberto, que é como se fosse, eu gosto de brincar, que é a foto do quadro, que é uma foto mesmo, tem o espaço em cima, o espaço do lado, que a mãe vai colocar no quadro e vai colocar em casa. É a foto principal. E a gente tem os ângulos de apoio, que são os outros ângulos, detalhe, e que geralmente é crop e contraluz. O que significa ser contraluz? Eu estou ao contrário da luz, eu estou fotografando a parte que está mais escura. E olha que sensação gostosa, dá volume na imagem, porque eu tô contra a luz, tá? Então a luz ela tá vindo daqui e eu vim fotografar essa parte de cá, tá? Então é muito legal a gente pensar isso, porque eu vejo muita gente querendo fazer o ângulo contra a luz, mas estando a favor da luz. E aí a foto não sai do jeito que ela quer. Mas por quê? Porque ela não se atentou ao que ela tá fazendo. O ângulo de apoio. Então vai ser o ângulo principal, que é a foto do quadro. Ângulo crop, que é a mesma da foto principal, só que mais pertinho, e o contraluz. Basicamente, todas as fotos são esses 3 ângulos. Por isso que eu consigo ser muito assertiva. Eu posiciono o bebê, faço os ângulos e já passo para a próxima pose, porque eu já sei os ângulos que funcionam. Eu não preciso ficar tentando achar o ângulo certo e fazer assim, titic, 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 titic. Não precisa disso. São esses ângulos, tá? Tem algumas outras brincadeirinhas que a gente pode fazer e eu gosto de mostrar isso para os meus alunos, mas basicamente são esses 3 ângulos que vocês precisam fazer, tá? Então é isso. E vamos falar agora sobre ângulo, né? Que eu comecei já a falar sobre ângulo aqui, então bora, vamos destrinchar ângulo. Não adianta, e aí, nossa, eu vou falar de novo, não adianta nada você ter o posicionamento perfeito, a iluminação impecável e você erra no ângulo, porque a foto fica uma porcaria. E eu vejo muito isso porque, às vezes em workshop VIP, tenho 10 alunas, todos vão fotografar um bebê que eu posicionei, todo mundo clica, as fotos ficam tudo diferente da minha. Por quê? Porque não entendeu o ângulo. Aí quando eu explico o ângulo, elas conseguem pensar e enxergar. Algumas conseguem, outras têm mais dificuldade. O que eu quero então que vocês entendam sobre o ângulo, tá? Então, primeira coisa, eu gosto de fazer uma comparação. Eu falo que o bebê, ele tem um triângulo no rosto. E esse triângulo, ele tem que ser equilátero. O que significa? Que a proporção entre meus olhos, minha boca, elas têm que ser iguais, tá? Então, eu não quero nem que você fotografe muito de cima, nem que você fotografe muito de baixo. Porque o que a gente fazia antes? Falava, é só fotografar sem aparecer o buraco do nariz. Aí sabe o que as pessoas faziam? Fotografavam o bebê muito de cima. E aí também não era o ângulo certo. Então só fotografar o nariz não é suficiente. O buraco do nariz não é suficiente. Por que a gente fala não fotografar o buraco do nariz? Porque foto de cima para baixo, assim como iluminação de baixo para cima, não é... Volta. Foto de baixo para cima, assim como iluminação de baixo para cima, não são bons, porque o nosso inconsciente não lê isso como uma coisa boa. Por isso que a gente não faz selfie aqui, a gente faz selfie aqui, porque a gente fica mais harmonioso mais de cima. Mas eu também não faço selfie daqui. Ou então se eu tô em cima, eu olho para cima, tá? Então, eu preciso seguir a linha dos olhos do bebê. Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é que tem que formar esse triângulo entre olhos e boca, tá? Então, aqui, ó o triângulo aqui. Consegue enxergar? É o triângulo. Vai acontecer do buraco não ficar muito aparente. É natural, porque pra ter esse triângulo, o buraco do nariz não fica muito aparente. Mas às vezes aparece um pouquinho, às vezes o bebê tem o nariz mais arrebentadinho, né? Vai ser diferente. Então, eu não posso pegar só uma coisa pra você ter como proporção, tá? Então, vou passar pra próxima foto pra vocês verem outros ângulos. Por exemplo, essa primeira, ela tá até bonita, mas não tá perfeita. E aí você pode ver, eu tenho muito mais
nariz aqui aparecendo. E se eu fizer o triângulo, você vai ver que a boca tem muito mais foco do que os olhos. A cabeça dele em cima, inclusive, ela ficou menorzinha. Por quê? Porque aquilo que eu tô mais perto fica maior. Então a boca do bebê ficou grande e os olhos ficam pequenos. Então isso eu tô fotografando muito de baixo. Boca grande, olhos pequenos e a cabeça aqui em cima menor ainda. Tô fotografando muito de baixo. E buraquinho do nariz aparecendo. Então, de novo, característica tá fotografando muito de baixo. Boca grande, buraquinho do nariz aparecendo, olhos menores e o topo da cabeça menor ainda. Característica que você tá fotografando muito de cima. A boca vira um risco. Você tá fotografando tão de cima que o bebê é como se ele estivesse olhando, sei lá, pra debaixo das suas pernas, tá? Então isso é muito importante. Então voltando aqui, ó, olha só que harmonia que dá essa foto aqui em comparação dessas duas. E engraçado, porque essa aqui é a que menos acontece, que aqui tá, no caso eu tô muito de cima, aqui eu tô menos de baixo. Mas acontece das pessoas estar muito de baixo ou muito de cima. O difícil é quando tá um pouquinho, você olha pra foto e fala, tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é, tá? Então isso é um refinamento muito, é um ajuste muito pequeno, mas que faz toda a diferença, tá? Inclusive, quando eu dou workshop VIP, é quando a gente tá ajustando essas coisas aqui. São as pessoas que querem fazer esse tipo de ajuste. A foto já tá posicionada bem, já tá fazendo os ângulos legais e tal, só que tem algumas coisas que ela não tá sabendo onde mexer. É pra isso que serve o workshop VIP, pra esse ajuste fino, tá bom? Então, tenha uma atenção aí pra não ficar nem muito de baixo, nem muito de cima, tá bom? E aí nós vamos entrar agora para o fluxo de poses. Quero saber se tem perguntas antes disso. Vai lá que eu tô vendo o chat aqui bombando, peraí.